Aos 58 anos, eu não esperava me tornar mulher novamente nas pontas dos dedos de um homem. O quarto, com as cortinas fechadas, estava impregnado com um aroma de óleos essenciais. Sob uma luz suave, eu estava deitada de bruços na maca de massagem, enquanto palmas quentes desciam lentamente pelas minhas costas. Prendi a respiração e fechei os olhos com força, mas meu coração batia tão alto que temi que ele pudesse ouvir. No momento em que suas mãos passaram pela parte superior da minha cintura, uma corrente elétrica pareceu percorrer meu corpo e meus ombros se contraíram involuntariamente. "Isso também é parte da massagem?" Perguntei com a voz trêmula. Sem parar o movimento, ele respondeu em um sussurro muito baixo. "Sim, é uma massagem necessária." Ele disse que era uma massagem. Claramente, uma massagem. Mas eu não conseguia entender por que meu coração estava disparado, porque eu desejava que aquele toque não parasse. Em 58 anos de vida, eu nunca imaginei que desmoronaria assim pelo toque de um homem que não era meu marido. A história de como cheguei a essa situação começa 3 meses antes. Eram 4:30 da manhã quando meus olhos se abriram antes mesmo do despertador tocar. Pelo 3º ano seguido, eu começava o dia encarando o mesmo teto, e cada manhã parecia mais pesada. No instante em que afastava o cobertor e me levantava, uma dor rígida irradiava dos ombros até a lombar. Para endireitar as costas, eu precisava me segurar na beirada da cama com as 2 mãos e erguer o corpo lentamente. Levava um bom tempo até que minhas pernas ganhassem firmeza, e eu não sabia se o despertar de uma mulher no final dos seus 50 anos era assim mesmo, ou se era algo que acontecia apenas comigo. Engoli 2 analgésicos com um gole de água e segui para a cozinha. Para manter a lanchonete funcionando, eu precisava começar a preparar a massa dos salgados de madrugada. Toda vez que levantava a panela pesada, um estalo vinha do meu ombro esquerdo, uma sequela de um acidente de carro de 5 anos atrás que ainda não me largava. Massageando o ombro com uma mão, acendi o fogão. Na cozinha de madrugada, apenas o chiado da panela de massa quebrando o silêncio, um som que, na verdade, só intensificava a solidão. Antigamente, a essa hora, meu marido estaria se preparando para fazer as entregas. A pessoa que ficava ao meu lado, provando o tempero do recheio, desapareceu e a cozinha parecia ter o dobro do tamanho. Quando chegava à rua do comércio e levantava a porta de metal, um ar frio da manhã me invadia. No beco ainda escuro, a luz da minha lanchonete era a primeira a se acender e logo as clientes mais antigas, senhoras do bairro, passavam e me cumprimentavam. "Helena, de novo levantando esse peso todo sozinha? Ninguém para te ajudar?" "Não se preocupe, eu já me acostumei a fazer tudo sozinha." Eu respondia sorrindo, mas minhas costas pareciam que iam quebrar. Carregar as caixas pesadas com ingredientes, mover os caldeirões, limpar as mesas, tudo era por minha conta. Na frente dos outros, eu fingia que estava tudo bem, mas quando ficava sozinha, precisava me apoiar no balcão e respirar fundo por um bom tempo. Limpando o suor frio da testa com o avental, o pensamento de que um dia eu poderia desmaiar ali mesmo me assombrava. Ainda assim, eu não podia fechar a lanchonete. Era tudo o que me restava. Se eu abrisse mão disso, sentia que me tornaria uma ninguém. Depois que o movimento do almoço acabava e eu tentava descansar um pouco, o celular tocou. Na tela, minha filha, mas hesitei em atender. "Mãe, sou eu, a Bia. A gente quase não tem se falado. Por favor, vai ao médico." "É a correria, filha. Não se preocupe." Desliguei a chamada curta, mas a voz da minha filha ecoou nos meus ouvidos por um longo tempo. "Beatriz trabalha no Rio de Janeiro e sempre que pode me liga assim, e todas as vezes eu apenas repetia que estava tudo bem." Eu sabia que ela ligava por se preocupar com a mãe que mora sozinha, mas se eu dissesse que estava com dor, era óbvio que ela ficaria aflita lá no Rio. Uma mãe não pode ser um fardo. Era só nisso que eu pensava. Depois de desligar,
Olhei ao redor da lanchonete vazia e a solidão se tornou palpável. A cadeira onde meu marido costumava sentar acumulava poeira. Eu não conseguia me livrar da cadeira, mas também não suportava olhar para ela. Era um sentimento estranho. Ao entardecer, enquanto fechava o caixa, a porta de vidro se abriu e uma voz familiar soou. Helena, cheguei! Hoje o movimento acabou mais cedo. Era Sônia. Dona de um salão de beleza, Sônia sempre passava na minha lanchonete quando tinha um tempo livre. Toda vez que a via entrar, eu me lembrava de uma coisa. A noite em que, após assinar os papéis do divórcio, eu desabei no chão daquela mesma lanchonete. Ela apareceu com 2 garrafas de cachaça e, sem dizer uma palavra, sentou-se ao meu lado e chorou comigo a noite inteira. Sônia mandou todas as clientes do salão embora e ficou ao meu lado até o amanhecer. Será que eu teria sobrevivido àquele inverno sem ela? Provavelmente não. A amizade de 30 anos que construímos tinha um peso que as palavras não podiam descrever. Nossa, que cara é essa? Aguentou o dia à base de analgésico de novo, né? Sônia disse, examinando meu rosto e estalando a língua. Eu gesticulei que estava tudo bem, mas ela nem me deu ouvidos e tirou um cartão de visitas da bolsa, colocando-o com firmeza sobre a mesa. Eu comecei a fazer massagem, sabe? O terapeuta é incrível. As mãos dele são quentes e ele tem muito talento. Você precisa ir lá. No cartão estava escrito Ricardo Massagem Terapêutica. A fonte era elegante com um pequeno logotipo. Fiquei mexendo no cartão, mas balancei a cabeça em negação. O dinheiro é um problema. E ser atendida por um homem é um pouco estranho, né? Ah, que isso. É só uma massagem. Eu também achei estranho no começo, mas agora é outra história. Meu corpo está muito mais leve, de verdade, Sônia disse, segurando minha mão com força. Seu olhar era de uma preocupação sincera, o que me fez sentir grata e um pouco culpada. Mesmo assim, peguei o cartão, mas não dei uma resposta definitiva. Honestamente, o custo era um empecilho. E a ideia de, aos 58 anos, receber uma massagem de um homem desconhecido não me agradava. Vou pensar, respondi. Sônia pareceu desapontada, mas não insistiu. Helena. Comemos uma porção de pastéis juntas e quando ela se levantou para ir embora, parou na porta e se virou para dizer mais uma coisa. Helena, para de sofrer sozinha. Se você adoecer, o que eu faço? Aquelas palavras me atingiram em cheio. Sônia era sempre assim. Mesmo ela tocando o salão sozinha e enfrentando suas próprias dificuldades, sempre cuidava de mim como uma irmã mais velha. Depois que ela foi embora, a lanchonete ficou silenciosa rapidamente. Terminei de lavar a louça e, ao baixar a porta de metal, minhas costas deram um mau jeito de novo e a dor voltou. Sentei-me por um instante no banco em frente à loja para recuperar o fôlego e percebi que estava sozinha na rua do comércio. O vento frio do fim de outono fazia o beco vazio parecer ainda maior. Sentada ali, sob a luz do poste, pensei em como eu era uma pessoa solitária. Lembrei-me de ter bebido cachaça com Sônia naquele mesmo banco 3 anos atrás. Naquela época, pelo menos, eu tinha alguém ao meu lado para me consolar. Agora, apenas o vento frio passava por mim. Levantei meu corpo pesado e fui para casa. Tomei um banho e deitei na cama, mas o sono não vinha. O ombro doía tanto que eu não conseguia deitar de lado, e se deitava de costas, a lombar latejava. Sem saber o que fazer, fiquei encarando o teto até que meus olhos pousaram no cartão sobre a mesinha de cabeceira. Ricardo Massagem Terapêutica. Será que eu vou? Não. Que massagem o quê? É só tomar um analgésico. Mas ultimamente, mesmo 2 comprimidos não eram suficientes para aguentar o dia. Sônia disse que o corpo dela ficou mais leve. Será mesmo? Não, melhor dormir. Peguei o cartão e o coloquei de volta no lugar. Apaguei a luz e fechei os olhos, mas na escuridão a dor no ombro parecia ainda mais nítida.
Tentei mudar de posição, mas não encontrava um jeito confortável. Revirando na cama, minha mão foi novamente em direção à mesinha. A ponta dos dedos tocou a borda do cartão e, desta vez, não o larguei. Segurando o cartão na mão, fiquei um longo tempo olhando para o teto no escuro. O nome Ricardo ecoava em minha mente, e o toque do papel entre meus dedos parecia estranhamente quente. Naquela época, eu não sabia. Eu não tinha ideia de que aquele pequeno pedaço de papel viraria minha vida de cabeça para baixo. Hesitei por uma semana inteira. Guardava o cartão na gaveta, tirava, guardava de novo, repetidas vezes, até que finalmente liguei. Foi num dia em que, de madrugada, ao tentar levantar uma panela, a dor no ombro foi tão forte que caí no chão. Mesmo com 3 analgésicos, a dor não passava, e naquele dia mal consegui terminar o turno da manhã e tive que fechar a lanchonete mais cedo. Assim não dá mais, pensei, e com as mãos trêmulas disquei o número. Quem atendeu foi uma voz masculina, grave e calma. Mesmo ao marcar o horário, uma parte de mim se sentia desconfortável. Aos 58 anos, ir receber uma massagem de um homem desconhecido ainda era estranho. Liguei para Sônia para perguntar que roupa deveria usar, e ela riu, dizendo para eu ir com qualquer roupa confortável. Mesmo assim, passei um bom tempo em frente ao guarda-roupa. No dia marcado, terminei o serviço do almoço às pressas e tirei o avental. Dei uma ajeitada no cabelo em frente ao espelho e parei, pensando: o que eu estou fazendo? É só uma massagem. Por que estou me arrumando? Vesti uma roupa simples e peguei o ônibus. Desci em uma rua tranquila, um pouco afastada do centro, e caminhei. A placa Ricardo, massagem terapêutica, era discreta e elegante. A fachada do prédio era limpa, com pequenos vasos de plantas arrumados na entrada. Ao abrir a porta, um suave aroma de óleos essenciais envolveu meu nariz, e meu nervosismo pareceu diminuir um pouco. Ao entrar na sala de espera, vi outras pessoas sentadas. Eram 3, todas mulheres da minha idade. Uma folheava uma revista, enquanto as outras 2 conversavam em voz baixa. O lugar parece ser popular, pensei, sentando-me em uma cadeira vazia. A senhora ao meu lado sorriu levemente para mim e perguntou: primeira vez? Sim, respondi. Ela assentiu com a cabeça e disse: o terapeuta é ótimo, não precisa ficar nervosa. Todas elas devem ter vindo aqui por causa de alguma dor. Não sou a única, pensei, e isso me deixou mais à vontade. Dona Helena, pode entrar. Uma voz grave e calma veio de dentro. Ao abrir a porta e entrar, meu coração disparou de repente. Era a primeira vez que receberia uma massagem de um homem, e meu corpo todo enrijeceu. Mas, ao ver a pessoa que me recebeu, hesitei por um momento. Ricardo, para seus 56 anos, era um homem surpreendentemente bem conservado. Era alto, com ombros largos, e os antebraços, visíveis sob as mangas da camisa branca dobradas, pareciam fortes. Havia rugas em seu rosto, sim, mas sua pele era limpa e, acima de tudo, seu olhar era caloroso. Quando ele sorriu para mim, foi um tipo de sorriso que, de alguma forma, me tranquilizou. Meu marido, poucos anos depois do casamento, parou de me olhar nos olhos. Mas este homem olhava diretamente nos olhos de uma pessoa que acabara de conhecer. Dona Helena, seja bem-vinda. A Sônia falou muito da senhora. Disse que seu ombro e suas costas não estão nada bem, certo? Sim, tenho uma sequela de um acidente de carro. A Sônia insistiu tanto. Respondi com um sorriso sem graça e Ricardo me conduziu naturalmente até a maca de massagem. O ambiente era limpo e organizado, com uma música suave tocando ao fundo. Através das cortinas, uma luz suave entrava. Não tinha a frieza de um consultório médico, mas o conforto da sala de estar de alguém. Deite-se aqui de bruços, por favor. Vou verificar primeiro onde está o maior desconforto. Ao deitar na maca, senti meu corpo completamente rígido. Era o nervosismo. O simples fato de estar deitada de bruços na frente de um homem desconhecido era estranho,
e senti até a nuca esquentar. No entanto, no momento em que as mãos de Ricardo tocaram meus ombros, um calor na medida certa, nem quente nem frio, foi transmitido, e a tensão começou a se dissipar. Suas mãos eram grandes e quentes. Enquanto elas percorriam meus ombros lentamente, identificando os pontos de tensão, parecia que ele estava lendo um mapa do meu corpo. Está bem contraído aqui. Dona Helena, há quanto tempo a senhora tem suportado tudo isso? Com essa única frase, senti um nó na garganta. Em 3 anos, ninguém havia me perguntado isso. Para minha filha, eu só dizia que estava bem. Para as senhoras do comércio, eu sorria e desconversava. No hospital, o médico olhava apenas o raio-x e me entregava uma receita. Eu apenas suportava, engolindo analgésicos sozinha. Mas quando uma pessoa que eu acabara de conhecer tocou o meu ombro e fez aquela pergunta, tudo o que eu vinha reprimindo subiu à garganta. Já faz um tempo, alguns anos, mas nessa idade não tem lugar que não doa, né? Tentei responder como se não fosse nada, mas minha voz tremeu, e tenho certeza de que Ricardo percebeu. Ele não perguntou mais nada. Em vez disso, aplicou um pouco mais de força nas mãos, soltando lentamente os nós nos meus ombros. Seus polegares e indicadores penetravam entre os músculos, desfazendo cada nó endurecido, uma sensação estranha de dor e alívio ao mesmo tempo. Era uma delicadeza que eu nunca havia sentido em meu marido. Quando eu reclamava de dor no ombro, ele apenas dava uns tapinhas. Mas as mãos deste homem encontravam o ponto exato da dor e o desfaziam como se o estivessem derretendo. Quando a primeira massagem terminou e eu me levantei, fiquei surpresa. Meus ombros estavam realmente mais leves. A dor que me oprimia desde a manhã havia diminuído pela metade, e virar o pescoço era muito mais fácil. Era incrível como uma sessão podia fazer tanta diferença. A Sônia não estava mentindo, pensei. Volte na próxima semana. A senhora precisa de continuidade para que o efeito se mantenha. A voz de Ricardo, enquanto me entregava uma toalha, era muito reconfortante. Ao passar pela sala de espera, olhei novamente para as mulheres que tinha visto antes. Havia uma nova cliente, também uma mulher de meia idade, como as outras. Por que só vêm mulheres aqui? Um pensamento rápido passou pela minha cabeça, mas logo o descartei. Ele deve ser bom. Então, o boca a boca funciona. Concluí, sem dar muita importância. Uma semana depois, fui para a segunda sessão. Estava menos nervosa do que da primeira vez e deitar na maca foi um pouco mais confortável. Ricardo começou pelos ombros, mas desta vez o toque foi mais profundo. Seu polegar pressionou a parte de trás do meu pescoço. Naquele momento, senti como se minha respiração tivesse parado. O polegar desfazia lentamente os músculos tensos da nuca e a pressão, embora dolorosa, parecia derreter meu corpo inteiro. O calor de sua palma, descendo lentamente do pescoço para os ombros, parecia penetrar sob a minha pele. Era um tipo de calor que eu nunca havia sentido vindo do meu marido. Não fique tensa. Para a sua idade, a senhora tem uma ótima postura. Tem vitalidade, vai se recuperar logo. Sua voz baixa, como um sussurro, chegou aos meus ouvidos. A mão pressionando suavemente minhas costas trazia dor e alívio ao mesmo tempo, e um pequeno suspiro escapou de mim. O que está acontecendo comigo? É só uma massagem, pensei, mas não conseguia impedir meu corpo de reagir a cada toque. Contra a minha vontade, meu corpo seguia as pontas dos seus dedos. Está aliviada? Sim, muito aliviada. A voz com que respondi não era a minha de sempre. Estava trêmula, sem que eu percebesse. Depois da massagem, enquanto me levantava e ajeitava a roupa, o calor do seu toque na minha nuca demorava a desaparecer. Ao me acompanhar até a porta, Ricardo disse uma coisa. Da próxima vez, venha com uma roupa mais confortável. Assim posso trabalhar melhor a região do pescoço também. Apenas assenti com a cabeça e saí.
Ao deixar a clínica, eu me pegava olhando para trás. Através da porta de vidro, via a silhueta de Ricardo recebendo a próxima cliente. Eu não sabia por que continuava olhando para trás. No ônibus, a caminho de casa, olhava distraidamente pela janela. As árvores passavam, balançando ao vento do fim de outono, e a voz de Ricardo perguntando: "Há quanto tempo a senhora tem suportado tudo isso?" Não saía da minha cabeça. Aquela única frase, que eu não ouvi de ninguém por 3 anos, permanecia excepcionalmente quente em minha memória. Cheguei em casa e parei em frente ao espelho. Minha mão subiu até a nuca, no mesmo lugar onde a mão de Ricardo havia tocado. Massageei lentamente com os dedos, mas o calor da palma dele não vinha da minha própria mão. No espelho, uma mulher de 58 anos, com as bochechas levemente coradas, me encarava. Aquele rosto me era estranho. Era uma expressão que eu não via há 3 anos. Essa sensação de agitação era nova para mim. A partir da 3ª visita, começamos a massagem com óleo. Ricardo me propôs com cuidado antes de começar. "Dona Helena, a musculatura do seu ombro está profundamente enrijecida e a massagem convencional tem seus limites. Se usarmos óleo, podemos alcançar as camadas mais profundas do músculo. Tudo bem para a senhora?" Hesitei por um momento. A palavra óleo me deixou inexplicavelmente tensa. Usar óleo significava que suas mãos tocariam diretamente a minha pele. Ricardo, como se lesse minha expressão, continuou a explicar calmamente. Disse que o óleo aromático era bom para o relaxamento muscular e ajudava a aliviar a dor. Ele pegou um pequeno frasco marrom da prateleira para me mostrar. Ao abrir a tampa, um suave aroma de lavanda se espalhou e meu coração se acalmou um pouco. "Sim, vamos tentar." Mesmo depois de responder, meu coração batia rápido. Enquanto Ricardo saía por um instante, troquei de roupa pela que me foi oferecida. Era uma veste que deixava ombros e costas expostos, e minha imagem no espelho era estranha. No espelho, vi os ombros nus de uma mulher de 58 anos. As marcas do tempo estavam ali, na pele que já não era a mesma de antes. Nessa idade, usando uma coisa dessas. Pensei, mas me tranquilizei dizendo a mim mesma que era apenas para a massagem. Ricardo voltou e derramou um pouco de óleo em suas mãos. Vi-o esfregar as palmas para aquecer o óleo, e no momento em que suas mãos tocaram meus ombros, uma sensação completamente diferente da anterior me invadiu. As mãos oleadas deslizavam sobre a minha pele, penetrando entre os músculos, e meus ombros, antes rígidos, pareciam derreter. Era um alívio profundo, incomparável ao da massagem convencional. Tão bom que um suspiro baixo escapou de mim sem que eu percebesse. "Ah, aqui está ótimo. Esta é a área mais tensa. Dona Helena, a senhora costuma carregar muito peso sozinha, não é? É que eu tenho uma lanchonete. As panelas são pesadas, as caixas de ingredientes também. E a senhora faz tudo sozinha?" "Sim, há 3 anos." Depois que eu disse isso, um breve silêncio se instalou. Eu não sei por que acabei falando sobre isso durante uma massagem, mas, por estar de bruços e ele não poder ver meu rosto, senti que podia ser mais honesta. Ricardo, sem parar a massagem, continuou a falar em voz baixa. "Eu também fiquei sozinho há 5 anos. Perdi minha esposa para uma doença." Sua voz era calma, mas carregada de um peso profundo. Deitada na maca, senti meus olhos arderem. Ele também conhece essa solidão. Pensei, de acordar sozinha de madrugada, acender a luz na cozinha fria e começar o dia em um estabelecimento vazio. Deve ter sido muito difícil. No começo foi. Eu não sabia que comer sozinho podia ser tão difícil. Chegar em casa à noite e não ter ninguém, aquele silêncio era o pior. Mas com o tempo, a gente vai se acostumando. Não sei se acostumar é algo bom. Eu também passei por isso. No primeiro inverno após o divórcio, eu não imaginava como seria difícil jantar sozinha. Quando fazia sopa, nunca acertava a quantidade, e acabava sendo demais para uma pessoa só.
Para não jogar fora, eu comia a mesma sopa por 3 dias seguidos. Saber que este homem entendia esse sentimento era, de certa forma, um consolo. A mão de Ricardo pressionou lentamente o centro das minhas costas. O calor do óleo e o calor de sua palma se fundiram, aquecendo minhas costas inteiras, e senti esse calor se espalhar por dentro do meu corpo. Eu não esperava ter esse tipo de conversa durante uma massagem. No hospital, o médico só olhava o raio-x. As senhoras do comércio apenas estalavam a língua, lamentando o meu esforço. Mas este homem, enquanto tocava minhas costas, compartilhou sua própria história. Naquele momento, senti pela primeira vez que a voz de alguém que conhece a mesma solidão é diferente. Quando a massagem terminou e eu me vesti, Ricardo me ofereceu uma xícara de chá quente. Havia uma pequena mesa de madeira ao lado da sala de massagem e parecia natural ali ter um momento para relaxar com um chá após a sessão. Observando o vapor subir do chá de ervas, sentei-me de frente para Ricardo. A situação era estranha. Eu estava tomando chá com o homem que até momentos atrás massageava minhas costas. Vi as mãos de Ricardo envolvendo a xícara. Eram as mesmas mãos que haviam percorrido meus ombros. Desviei o olhar, sem graça. Ricardo, reparei que todas as suas clientes são mulheres. Homens não vêm aqui? Às vezes vêm, mas mulheres de meia idade geralmente sofrem mais com dores nos ombros e na lombar. É uma pena que tantas sofram em silêncio sem poder falar sobre isso. Sofrem em silêncio sem poder falar. Aquilo parecia ser sobre mim. Tomei um gole de chá e olhei pela janela. O sol estava se pondo. A clínica de massagem foi banhada pela luz do crepúsculo e um brilho quente pousou no rosto de Ricardo. Olhando para ele, nossos olhos se encontraram e ele sorriu suavemente. Meu coração pulou uma batida. Na noite seguinte, fiz a última massagem do dia. Eram 7 da noite e, como todos os outros clientes já haviam ido embora, a clínica estava especialmente silenciosa. Sob a luz suave, o aroma de óleo preenchia o ambiente, e as mãos de Ricardo se moviam lentamente sobre as minhas costas. Sua palma deslizou do centro das costas em direção à cintura. Os dedos oleados desceram lentamente ao longo dos músculos de cada lado da coluna, e o calor que fluía sobre a minha pele parecia se aprofundar cada vez mais. A palma da mão parou por um instante na minha cintura e depois subiu lentamente, envolvendo meus ombros com uma força firme, porém suave. Das costas para os ombros, dos ombros para o pescoço e do pescoço até atrás da orelha. Quando a ponta de seus dedos chegou ali, prendi a respiração. Eu não conseguia impedir meu corpo de reagir. Meus dedos, que seguravam o lençol da maca, se apertaram involuntariamente. A mão de Ricardo parou atrás da minha orelha e desceu lentamente até abaixo da minha clavícula. Senti minha respiração ficar ofegante. A força em minha mão que agarrava o lençol aumentou e Ricardo sussurrou baixinho. É aqui que está mais tenso. Não resista. Com essa única frase, não resista, um suspiro profundo escapou de mim. O que eu vinha suportando por 3 anos não era apenas por causa da massagem. A palma de Ricardo varreu minhas costas inteiras, como se as abraçasse, e sob o óleo morno, minha pele começou a esquentar. Tentei pensar que era uma massagem, mas meu corpo foi o primeiro a perceber que aquilo não era apenas uma massagem. Helena, da próxima vez, quer receber a massagem em minha casa? A maca é melhor e podemos fazer com calma, sem limite de tempo. A voz de Ricardo estava mais grave que o normal. Ouvindo aquela voz tão perto do meu ouvido, meu coração deu um pulo. Por ser noite, sua voz parecia mais profunda e baixa. Em vez de responder, eu apenas assenti levemente com a cabeça. A palavra não deveria ter saído, mas não saiu. Naquela noite, Sônia passou na lanchonete. Ela comentou, maravilhada. Como meu rosto parecia mais iluminado. Quando contei que havia começado a massagem com óleo, Sônia sorriu radiante. Viu? Eu não te disse? A massagem com óleo do Ricardo é a melhor, não é?
Sim, meu ombro melhorou muito. Eu não sabia que o óleo fazia tanta diferença. Eu também estou fazendo massagem com óleo. O Ricardo me disse uma coisa parecida, que meus músculos estavam profundamente enrijecidos. Sônia disse isso com naturalidade enquanto comia um pastel. Parei meus talheres por um instante. Uma coisa parecida. Ele disse que os músculos dela estavam profundamente enrijecidos. Para mim e para Sônia também. Um sentimento estranho me percorreu, mas logo pensei, ele é massoterapeuta. É natural que use as mesmas expressões. Se os sintomas dos pacientes são semelhantes, é natural que o que ele diz também seja. Afastei a sensação estranha, balançando a cabeça. Sônia, o Ricardo me disse que tem equipamento em casa também. Ah, sim, ele me falou isso também. Que tem uma maca melhor em casa e o efeito seria maior lá. Eu ainda não fui. Sônia respondeu com indiferença. Eu também assenti e voltei a comer meu pastel. A conversa terminou ali. Naquela noite, não consegui dormir direito. A imagem de eu concordando em ir à casa de Ricardo não saía da minha cabeça. Puxava o cobertor, depois o chutava, deitava de lado, depois olhava para o teto, repetidamente. Não vá. Que mulher vai sozinha para a casa de um homem? Mas é para receber uma massagem. Qual a diferença de receber lá ou na clínica? Duas vozes brigavam dentro da minha cabeça. Pensei em ligar para Sônia, mas parei. O que eu diria? Sônia, estou pensando em ir receber massagem na casa do Ricardo. O que você acha? Como uma mulher de 58 anos diz uma coisa dessas? Eu também me preocupava com o que Sônia diria. Peguei o celular, larguei, peguei de novo, larguei de novo. Levantei-me da cama e fui até o guarda-roupa. No escuro, vi um vestido pendurado no puxador da porta. Estendi a mão e o toquei. A sensação do tecido macio na ponta dos meus dedos. Tirei-o do cabide, segurei-o contra o corpo em frente ao espelho, depois o pendurei de volta. Tirei de novo, segurei de novo. No final, deixei o vestido sobre uma cadeira. Sentei-me na penteadeira e peguei um perfume. Era um que eu não usava há 3 anos. Abri a tampa e senti o cheiro. Borrifei um pouco no pulso e parei, pensando, o que eu estou fazendo? Mas não limpei o perfume que havia borrifado. Quando o dia amanheceu, abri a lanchonete e comecei a trabalhar, mas minha mente estava em outro lugar o dia todo. Provava o recheio e não sentia o gosto. Uma cliente regular falava comigo e eu respondia distraidamente. À tarde, acabei fechando a loja mais cedo. Cheguei em casa, vesti o vestido e parei em frente ao espelho. A imagem refletida era estranha para mim. Uma mulher de 58 anos, de vestido e com os lábios pintados, era uma visão estranha e ao mesmo tempo nostálgica. Eu também já fui uma mulher, pensei, e senti meus olhos marejarem. A casa de Ricardo ficava em um bairro residencial tranquilo, afastado do centro. Uma casa de 2 andares, arrumada, com um pequeno jardim. Ao parar em frente à porta, meu coração batia tão forte que precisei parar por um momento para recuperar o fôlego. Minha mão, que ia tocar a campainha, parou. Se eu for embora agora, ainda dá tempo. Enquanto pensava isso, a porta se abriu. Helena, você veio. Entre, por favor. Ricardo me recebeu com um sorriso, vestindo roupas confortáveis. Ao entrar na casa, algo na entrada me chamou a atenção. Ao lado da sapateira havia 2 pares de chinelos femininos. Um era rosa, o outro lilás. Ricardo percebeu minha hesitação. Ah, isso são da minha falecida esposa. Ainda não consegui me desfazer. Ricardo disse com naturalidade. Senti pena primeiro. Ele ainda não conseguiu se livrar das coisas da esposa que se foi, pensei, e não perguntei mais nada. Subimos para a sala de massagem no 2º andar, que era muito mais espaçosa que a da clínica. Havia uma grande maca de massagem e a luz do sol de fim de tarde entrava pela janela. Enquanto Ricardo preparava o óleo, troquei de roupa. Quando a massagem começou, senti uma atmosfera diferente da clínica.
Não ter limite de tempo é isso, pensei. As mãos de Ricardo se moviam de forma lenta e profunda, começando pelos ombros e soltando lentamente as costas inteiras. O aroma do óleo preenchia o ambiente e a luz que entrava pela janela era suave. A tensão foi se dissipando e senti meu coração derreter junto. No meio da massagem, pedi para usar o banheiro. Na prateleira sobre a pia havia alguns cosméticos, um creme para as mãos e um batom. A tampa do creme estava ligeiramente aberta e a ponta do batom estava amassada, com claros sinais de uso recente. Ao lado do espelho havia também um prendedor de cabelo. Ele disse que eram da esposa que faleceu há 5 anos, mas isso fazia sentido? Meu rosto no espelho enrijeceu um pouco. Uma sensação estranha me percorreu, mas eu não conseguia identificar o quê. Quando voltei para o quarto, Ricardo leu imediatamente a mudança em minha expressão. Mesmo sem eu dizer nada, ele pareceu saber para onde meu olhar havia se dirigido. Ricardo parou a massagem por um instante e seus olhos ficaram vermelhos. Você reparou, não é? São as coisas da minha esposa. Eu sei que preciso me livrar delas, mas se eu me livrar, sinto que estarei me despedindo dela de verdade. Sinto que a pessoa que se sentava na penteadeira vai desaparecer de vez. Não consigo. A voz de Ricardo tremeu. Vi seus olhos se encherem de lágrimas, e ele virou o rosto levemente, enxugando os olhos com as costas da mão. Ver aquele homem grande, segurando as lágrimas ao falar da esposa falecida, apertou meu coração. Eu também passei por isso no divórcio. Foi tão difícil me livrar das coisas do meu marido. Eu, que há 3 anos não consigo me desfazer da cadeira onde ele se sentava, como poderia julgar este homem? Está tudo bem. Eu também tenho coisas que ainda não consegui jogar fora. Fui eu quem o consolei primeiro. Ricardo sorriu, como se agradecesse, mas seu sorriso era tão melancólico que doeu no coração. A massagem recomeçou, e as mãos de Ricardo pareciam mais suaves do que antes. Enquanto soltava minhas costas lentamente, ele disse em voz baixa: Helena, eu senti desde a primeira vez que a vi, o quanto essa mulher suportou sozinha. Seus ombros me contaram tudo. Com essa única frase, as lágrimas vieram aos meus olhos. Tentei segurar, mas não consegui. Deitada de bruços na maca, chorei em silêncio, e Ricardo, sem dizer nada, acariciava minhas costas lentamente. Quando o choro diminuiu e eu me levantei, Ricardo secou delicadamente meus olhos com uma toalha. Nossos olhos se encontraram. Ricardo pegou minha mão. Sua mão quente e oleada envolveu a minha, e eu não a retirei. Coloquei minha outra mão sobre a dele. Ricardo me abraçou lentamente. Meu rosto se afundou em seu peito firme, e o cheiro do óleo misturado ao calor de seu corpo me envolveu. Era a primeira vez em 3 anos que eu era abraçada por alguém. A cada respiração, eu sentia o coração dele bater e, sem perceber, me aninhei ainda mais em seu peito. Quando nossos lábios se tocaram, fechei os olhos. Era um toque suave e quente, e senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Em 58 anos de vida, nunca havia tido um beijo assim. Era completamente diferente dos beijos do meu marido. Alguns dias depois, voltei à casa de Ricardo. Desta vez, eu sabia que não era para uma massagem. No momento em que vi o olhar de Ricardo ao abrir a porta, tive a certeza de que não voltaria para casa naquela noite. Naquela noite, nos tornamos um só. A mão de Ricardo começou em meu ombro, passou pela minha clavícula e desceu lentamente. A cada ponto que a ponta de seus dedos tocava, uma sensação adormecida por 3 anos despertava. Senti seu peito firme e quando afundei o rosto em seu peito largo, o som de seu coração preencheu meus ouvidos. Será que ele realmente tem 56 anos? Pensei. Não tinha fim. Quando uma vez terminava, outra começava, e era impressionante de onde vinha aquela força inesgotável. Minha respiração estava ofegante e pedi uma pausa, mas Ricardo enxugou o suor da minha testa e sorriu. Ao ver aquele sorriso, fui eu quem segurou sua mão.
Sentimos um ao outro até o amanhecer. Fiquei surpresa com o quão honesta eu me tornei, pensando, então, existia essa versão de mim. Em 58 anos de vida, nunca tive uma noite assim. Era incomparável aos 30 anos com meu marido. Ficamos juntos até o dia clarear. Quando acordei de madrugada, Ricardo estava dormindo ao meu lado. Seu rosto adormecido parecia em paz. A luz da madrugada entrava pela janela, e seus contornos se revelavam suavemente. Puxei o cobertor sobre ele e fui ao banheiro. O creme para as mãos sobre a pia chamou minha atenção novamente. Antes, envolvida pela emoção, eu havia esquecido, mas a tampa do creme ainda estava ligeiramente aberta. Um creme de 5 anos atrás pode estar tão hidratado assim? Uma estranha frieza percorreu meu peito. Mas, ao voltar para o quarto, Ricardo abriu os olhos e sorriu. Aquele sorriso derreteu novamente o frio em meu coração. Minha filha, Beatriz, ligou, mas não atendi. Ao sair da casa de Ricardo, verifiquei o celular e vi 3 chamadas perdidas. A culpa me atingiu pela primeira vez. Uma mãe não deveria fazer isso. O pensamento pesou em meu peito, mas o calor de Ricardo ainda estava em meu corpo. No caminho de volta, olhei pela janela do ônibus. O céu de fim de outono estava alto e claro, mas sob aquele céu límpido, meu coração estava uma confusão. Eu não sabia se estava feliz ou ansiosa, se estava fazendo o certo ou o errado. Uma coisa era certa, eu já havia cruzado a linha. Havia chegado a um lugar sem volta. 2 semanas se passaram. Nossos encontros com Ricardo aumentaram para 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes, nos encontrávamos na clínica, outras vezes em sua casa, mas em ambos os casos, no caminho de volta, meu corpo sempre estava leve. A dor no ombro diminuiu, claro, e acordar de manhã não era mais tão pesado. Os dias em que eu tomava analgésicos diminuíram drasticamente e levantar as panelas de madrugada ficou mais fácil. A imagem no espelho estava mudando. As olheiras sob meus olhos clarearam. Meu rosto ganhou cor e os cantos da minha boca se curvavam naturalmente para cima. As senhoras do comércio foram as primeiras a notar. Helena, aconteceu alguma coisa boa? Seu rosto está radiante. Até maquiagem está usando. Comecei a fazer massagem. O corpo melhorou e o rosto também, eu acho. Respondi sorrindo, mas eu sabia que não era só por causa da massagem. Comecei a tirar do guarda-roupa as roupas que não usava há muito tempo. Voltei a usar batom e fui ao salão de beleza para arrumar o cabelo. No salão, enquanto Sônia arrumava meu cabelo, sua expressão era de surpresa. Nossa, você está outra. Até permanente vai fazer? Que vento te trouxe? Só para mudar um pouco. Estava cansada de andar sempre com o mesmo cabelo. Olhando meu rosto sorridente no espelho, pensei, essa mulher sou eu? Era difícil acreditar que a mulher do dia do divórcio, 3 anos atrás, e a mulher de agora eram a mesma pessoa. Sônia, enquanto aplicava o produto da Permanente, sorriu para mim através do espelho. Era um sorriso de felicidade genuína. Por sermos amigas há 30 anos, quando eu mudava, ela ficava feliz junto. No entanto, no ponto de partida dessa mudança, havia a ferida de 3 anos atrás, uma lembrança que eu nunca havia trazido à tona. Era o dia do divórcio. Ao sairmos do fórum, após resolvermos a papelada, a última coisa que meu marido me disse ainda ecoa em meus ouvidos. Você não tem nenhum charme como mulher. Sinceramente, estar com você é sufocante. Enquanto descia as escadas do fórum, aquelas palavras martelavam em minha cabeça. 30 anos vivendo juntos, cozinhando, criando nossa filha, trabalhando na lanchonete para apoiá-lo, e no final de tudo, o que recebi foi aquela única frase. Não tem charme como mulher. Sufocante. As palavras me perfuraram como facas, e minhas pernas fraquejaram ao descer as escadas. Segurei-me no corrimão para conseguir andar, e lá fora chovia.
Sem guarda-chuva, caminhei na chuva até o ponto de ônibus, sem saber se o que escorria pelo meu rosto eram lágrimas ou gotas de chuva. Depois daquele dia, parei de me olhar no espelho. Não usava mais maquiagem. Vestia apenas roupas confortáveis. Nunca mais abri um frasco de perfume. E no salão, só ia para cortar o cabelo de forma simples. Eu havia esquecido a sensação de ser mulher. Não, eu tentei esquecer, porque parecia que a frase "não tem charme como mulher" era verdade. E se fosse, então desistir de ser mulher parecia o caminho para não sofrer. Vivi assim por 3 anos. O avental da lanchonete era minha única roupa, e eu me escondia atrás dele para sobreviver a cada dia. Foi por isso que o toque de Ricardo foi tão intenso. Eu, que por tanto tempo não me sentia mulher, estava renascendo como uma nas pontas dos dedos dele. Há quanto tempo a senhora tem suportado tudo isso? A voz dele que perguntou. Seus ombros me contaram que essa mulher suportou tudo sozinha, as palavras dele. Foi como derramar água em terra seca, despertando algo dentro de mim. O charme que meu marido disse que eu não tinha. Ricardo disse que eu tinha. Por isso, eu não conseguia largar aquele toque. Não era massagem, não era romance, era a própria sensação de estar viva. Beatriz me ligou. Já fazia mais de uma semana que não nos falávamos, então era natural que ela estivesse preocupada. Mãe, quer que eu vá aí neste fim de semana? Fiquei preocupada, você não atendeu as ligações. Não precisa, filha. Mamãe está mais saudável agora. É sério. Sua voz parece mesmo mais animada. Aconteceu alguma coisa boa? Comecei a fazer massagem. O ombro melhorou muito. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Como contar uma coisa dessas para a filha? Depois de desligar, a culpa me invadiu. Se Beatriz soubesse que, enquanto ela se preocupava, a mãe estava na casa de um homem, como ela ficaria desapontada? Em uma manhã de fim de semana, acordei na casa de Ricardo. Um cheiro de café vinha da cozinha e Ricardo entrou no quarto com 2 xícaras. Ver você assim de manhã é tão bonito. Aquela única frase fez meu coração disparar. Era algo que eu nunca tinha ouvido do meu marido. Nem me lembrava da última vez que alguém me chamou de bonita. Enquanto tomávamos café e olhávamos pela janela, a luz do sol da manhã de outono inundava o quarto. Assim que pousamos as xícaras, Ricardo deitou-se ao meu lado novamente. Desde a manhã, a mão dele envolveu minha cintura. Sob o cobertor, sentíamos o calor um do outro e sua força transbordava. Depois de uma noite inteira sem parar, como ele ainda tinha tanta energia pela manhã, fiquei impressionada mais uma vez. O pensamento de novo, logo de manhã, passou pela minha cabeça, mas não o afastei. Não conseguia afastar. A ponta dos dedos dele desceu pelas minhas costas, mais suave do que na noite anterior. Eram mãos que estavam nos conhecendo. A sensação de estar viva preenchia todo o meu corpo. E foi assim todas as vezes que nos encontramos depois. Quando nos encontrávamos em casa, começava com uma massagem, mas não terminava como uma. Quando tínhamos o último horário na clínica, ficávamos por muito mais tempo depois que a sessão acabava. A energia de Ricardo era realmente impressionante. Ele era incansável, até que eu me rendesse primeiro. Em 2 semanas, nos encontramos 7 vezes, e todas foram iguais. À tarde, estávamos assistindo televisão na sala de Ricardo. Sentados lado a lado no sofá, eu estava encostada em seu ombro, como um casal de longa data. O conforto era bom, mas também assustador. Isso não está certo. Até quando isso vai durar? Enquanto esse pensamento passava, uma mensagem chegou no celular de Ricardo. Ele olhou para a tela e hesitou por um momento. Depois, virou o celular de cabeça para baixo, como se não fosse nada. Eu não perdi aquele instante. Vi rapidamente na tela. Era uma mensagem que dizia: Ricardo, confirmando a massagem de amanhã, e no final havia um coração rosa. Quem é? Ah, uma cliente. Algumas mandam mensagem para confirmar o horário.
Ricardo respondeu com uma expressão neutra. Eu assenti com a cabeça. É uma cliente, então é natural que entre em contato. Mas que tipo de cliente coloca um coração em uma mensagem de confirmação de massagem? Senti um frio percorrer meu peito. Entendi. Você tem muitas clientes, né? Respondi com calma, mas algo dentro de mim começou a se agitar. Aquele gesto de virar o celular de cabeça para baixo, como se não fosse nada, ficava se repetindo em minha mente. Não foi que ele não atendeu a ligação. Foi que ele não podia me mostrar o que estava ali à minha frente, não é? Um coração. Um coração em uma mensagem de agendamento de massagem. Naquela noite, de volta em casa, deitei na cama, mas não consegui dormir. Olhando para o teto, o símbolo do coração não saía da minha vista. As palavras de Sônia também me vieram à mente. Ele me disse uma coisa parecida. Ele me falou que tem equipamento em casa também. Palavras parecidas, propostas parecidas, e a mensagem com o coração de hoje. Os 2 pares de chinelos na entrada, o creme de mãos úmido no banheiro. Individualmente, eram coisas sem importância. Mas quando todas elas surgiram em minha mente ao mesmo tempo, senti como se as peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando. A imagem ainda não estava completa, mas eu começava a ver o contorno. Era uma imagem que eu não queria ver, e por isso era ainda mais assustador. Não, eu estou sendo muito sensível. Ricardo é massoterapeuta. É natural que receba mensagens de clientes. O coração é só um emoji. E ele disse coisas parecidas para Sônia porque os sintomas eram os mesmos. Tentei me acalmar assim, mas uma vez que a semente da dúvida foi plantada, não era fácil apagá-la. Revirando-me sob o cobertor, tentei lembrar o rosto de Ricardo, mas a imagem da sua breve hesitação ao virar o celular estava vividamente gravada em minha memória. Peguei o celular. Pensei em mandar uma mensagem para Ricardo, mas parei. O que eu perguntaria? Quem era a pessoa que mandou a mensagem com o coração? Eu pareceria uma mulher possessiva. Ciúmes aos 58 anos. Que ridículo. Larguei o celular e puxei o cobertor. Mas, mesmo de olhos fechados, o símbolo do coração não desaparecia. Um coração rosa piscava incessantemente na escuridão. Alguns dias se passaram após aquela noite inquieta. Tentei afastar a suspeita, mas uma vez que você começa a ver, até as coisas que antes eram invisíveis se tornam aparentes. Cada vez que encontrava Ricardo, pequenos detalhes me incomodavam. O hábito de sempre virar o celular de cabeça para baixo durante a massagem. Houve 2 ou 3 vezes em que ele cancelou um encontro à noite de última hora e também o vi baixando a voz ao telefone quando eu entrava no quarto. Cada um desses incidentes poderia não ser nada, mas a ansiedade que crescia em meu peito não parava. Toda noite antes de dormir, eu olhava para o teto e pensava a mesma coisa. Será que estou sendo muito sensível? Uma mulher divorciada com medo de ser traída de novo? Ricardo é uma boa pessoa. O olhar dele quando me abraçava era sincero. Eu me consolava assim, mas então o emoji de coração rosa voltava a aparecer e um frio percorria meu peito. E então fiz o que não deveria ter feito. Fui à casa de Ricardo sem avisar. Era uma quinta-feira à tarde. Tínhamos combinado de nos encontrar na sexta, mas naquele dia o movimento na lanchonete acabou mais cedo. Enquanto terminava de lavar a louça e tirava o avental, de repente senti uma vontade de ir à casa dele. Posso dizer que foi uma visita surpresa, que eu estava por perto resolvendo outra coisa. Criei desculpas para mim mesma e peguei o ônibus. No ônibus, olhando pela janela, senti minhas mãos tremerem. Na verdade, eu sabia. Não era uma desculpa. Eu estava indo para confirmar. Ao descer do ônibus e caminhar pela rua até a casa de Ricardo, meu coração batia cada vez mais rápido. A rua estava silenciosa e o ar do fim de tarde de outono era frio. Parei em frente ao portão, prestes a tocar a campainha, e hesitei.
A luz do segundo andar estava acesa e sombras se projetavam através da cortina. Eram as sombras de duas pessoas. Uma era claramente Ricardo e a outra era de uma mulher. A silhueta parecia estar deitada na maca de massagem e a sombra de Ricardo se movia lentamente sobre ela. Minha respiração parou. Senti minhas pernas fraquejarem e precisei me apoiar no muro do portão. É uma massagem. Ele está fazendo uma massagem. Ele também atende em casa. Tentei me acalmar assim, mas era como se eu pudesse ouvir meu coração se partindo. Fechei os olhos, respirei fundo e olhei para cima novamente. O movimento das sombras havia mudado. As duas sombras se aproximaram e se tornaram uma só. Não era uma massagem. Era o mesmo que eu havia feito naquele quarto. Naquele instante, minhas pernas cederam. Eu quase caí, mas então meus olhos pousaram na sapateira ao lado da porta da frente. Na prateleira debaixo da sapateira semi-aberta havia um par de tênis femininos. Eram tênis brancos, com terra na sola. Um sinal de que haviam sido usados hoje. Mas, no momento em que vi aqueles tênis, meu corpo inteiro congelou. Eu já tinha visto aqueles tênis. Com certeza. Eram os mesmos tênis que Sônia estava usando quando foi à lanchonete alguns dias antes. Tênis brancos com duas listras azuis na lateral. Os sapatos que Sônia me mostrou, dizendo que tinha comprado em uma promoção. Sônia, a Sônia está aqui? Agora? Na casa de Ricardo? No segundo andar? Minha mente ficou em branco. Minhas pernas cederam e eu me sentei na mureta do jardim ao lado do portão. Minhas mãos tremiam e minha visão ficou turva. Não, podem ser tênis parecidos. Quantos tênis brancos existem no mundo? Tentei negar, mas as duas listras azuis não saíam da minha vista. Lembrei-me claramente do dia em que Sônia se gabou dos sapatos, levantando o pé e dizendo, lindo, né? Comprei na liquidação. E então, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma vez. Ele me disse uma coisa parecida, que meus músculos estavam profundamente enrijecidos. Ele me falou que tem equipamento em casa também. As palavras que Sônia disse com tanta naturalidade agora tinham um significado completamente diferente. Sônia ouviu as mesmas palavras, recebeu a mesma proposta e agora estava no segundo andar desta casa. A frase de Sônia, eu ainda não fui, era mentira. Os chinelos rosa e lilás na entrada, o creme de mãos, o batom e o prendedor de cabelo no banheiro. Ele disse que eram da esposa dele, que faleceu há 5 anos. Tudo isso era mentira? Aqueles chinelos, aqueles cosméticos, eram coisas que outras mulheres haviam deixado para trás? O rosa era de quem? E o lilás? Qual deles era o de Sônia? Lembrei-me do momento em que Ricardo chorou ao falar da esposa. Sinto que a pessoa que se sentava na penteadeira vai desaparecer de vez se eu me livrar das coisas, disse ele com a voz trêmula. A maneira como ele virou o rosto e enxugou os olhos com as costas da mão. Naquele momento, eu genuinamente simpatizei com a dor dele. Pensei que éramos pessoas que conheciam a mesma solidão. Mas tudo aquilo foi uma atuação? O que ele estava pensando enquanto recebia meu consolo? Se aquelas lágrimas eram reais ou falsas, agora eu não sabia dizer. Olhei novamente para a janela do segundo andar. A sombra vista através da cortina ainda estava unida. As lágrimas escorreram. Eu sabia que não podia fazer barulho, mas tive que cobrir a boca com a mão. O fato de minha amiga de 30 anos estar nos braços do mesmo homem estava despedaçando meu coração. Na noite em que assinei os papéis do divórcio, foi Sônia quem apareceu com cachaça e chorou comigo a noite inteira. E essa mesma Sônia estava na cama do mesmo homem. A traição de Ricardo doeu, mas a de Sônia doeu ainda mais. Não, talvez Sônia esteja sendo enganada como eu, mas a frase "eu ainda não fui" era claramente uma mentira. Sônia sabia, ou talvez Sônia também estivesse envolvida, como eu. Tentei me levantar, mas minhas pernas não tinham força. Apoiei as mãos na mureta do jardim e consegui me erguer.
Dei as costas para o portão e saí andando pela rua, cada passo pesando 1 tonelada. Ao sair da rua, as luzes dos postes pareciam borradas por causa das lágrimas. O vento frio roçava meu rosto molhado. Sentei-me no ponto de ônibus por um longo tempo, atordoada. As pessoas que passavam devem ter me achado estranha. Uma mulher de quase 60 anos, sentada no banco do ponto de ônibus, chorando. O celular tocou. Na tela, o nome Ricardo. Não atendi. Tocou de novo. Não atendi de novo. Na terceira chamada, enfiei o celular no fundo da bolsa. Peguei o ônibus e voltei para casa. Ao abrir a porta, a casa vazia nunca pareceu tão grande. Sem nem tirar os sapatos, desabei no chão da sala. Nem no divórcio doeu tanto assim. Quando fui traída pelo meu marido, meu coração já estava frio, então ele se partiu em pedaços duros. Mas desta vez foi diferente. Meu coração, que mal havia começado a amolecer, estava sendo rasgado. Doeu mais porque havia se aquecido. A sensação que havia começado a reviver nas pontas dos dedos de Ricardo agora se transformara em espinhos que perfuravam meu corpo. Pensei muito se deveria ligar para Sônia. O que eu diria? Você estava na casa do Ricardo hoje? E se ela negasse? E se Sônia também estivesse sendo enganada como eu? Ou será que ela sabia e fingiu que não? Será que Sônia conheceu Ricardo primeiro? Me apresentou a ele com boas intenções, e foi ele quem se aproximou de mim também? Minha cabeça era um caos. Peguei o celular, larguei dezenas de vezes. Acabei não ligando para ninguém e passei a noite sentada no chão da sala. Encostada na parede, com os joelhos abraçados, chorei por muito tempo no escuro. Às 4:30 da manhã, quando o despertador tocou, fui para a cozinha com os olhos inchados. Coloquei a panela no fogo e acendi o fogão. Minhas mãos tremiam, mas eu precisava trabalhar. Se não trabalhasse, sentia que não conseguiria parar de pensar. Naquele dia, a panela de massa transbordou 2 vezes. Limpando as lágrimas que caíam na massa com o avental, pensei: esta mulher de 58 anos está sozinha de novo. Por 3 dias, não atendi as ligações de Ricardo, não li suas mensagens. Toda vez que o nome Ricardo aparecia na tela do celular, meu coração se partia, mas eu não conseguia atender. Tinha medo de que, se ouvisse sua voz, eu me derreteria novamente. Nesses 3 dias, continuei trabalhando na lanchonete, mas me movia como um autômato. Enquanto mexia a massa, a imagem das sombras na janela do 2º andar da casa de Ricardo não saía da minha cabeça. Sônia também me mandou uma mensagem, algo casual como: Helena, passo aí hoje. Ao ver a mensagem, minhas mãos tremeram. Sônia não sabia que eu sabia, ou talvez estivesse fingindo que não sabia. No 3º dia, à tarde, finalmente fui à clínica de Ricardo. Não era uma conversa para se ter por telefone. Eu precisava olhar em seus olhos e perguntar. Quando abri a porta da clínica, havia 2 pessoas na sala de espera. Novamente, mulheres da minha idade. Foi assim na primeira vez que vim aqui. Todas eram mulheres. Naquela época pensei, ele deve ser um bom massoterapeuta, o boca a boca funciona. Mas agora, aquela cena parecia completamente diferente. Essas mulheres também devem ser como eu, sozinhas, com dor, desejando o toque quente de alguém. Ricardo sabia disso. A porta de dentro se abriu e Ricardo saiu. Ao me ver, sua expressão mudou. Era uma mistura de alegria e constrangimento. Mas ao ver meus olhos inchados e minha expressão séria, ele pareceu perceber algo. Helena, fiquei preocupado. Você não atendia às ligações. Entre. Entramos na sala de massagem. Ao fechar a porta, o aroma de óleos essenciais encheu o ar. O cheiro que antes me acalmava, agora me dava náuseas. Outras mulheres também devem ter se deitado nesta mesma maca, sentindo este mesmo cheiro, o pensamento invadiu minha mente. Ricardo, só quero te perguntar uma coisa. Sim, pode falar. Na quinta-feira eu fui até a sua casa.
A expressão de Ricardo endureceu. Seus olhos vacilaram. Naquele momento, tudo se confirmou. Antes que ele pudesse inventar uma desculpa, continuei. Eu vi as sombras. Na janela do segundo andar, eram duas pessoas, e na entrada havia um par de tênis. Os tênis da Sônia, brancos com duas listras azuis. Os mesmos que ela me mostrou, dizendo que tinha acabado de comprar. Ricardo abriu a boca, mas não disse nada. Ficou em pé, em silêncio por um longo tempo, depois suspirou e sentou-se na beirada da maca. Helena, escute. Eu e a Sônia não é nada disso. Se não é isso, o que é? Vocês dois, sozinhos em casa à noite, com as sombras sobrepostas. Aquilo era uma massagem? Minha voz tremeu, mas segurei as lágrimas. Se eu chorasse, sentiria que estava perdendo. Ricardo abaixou a cabeça. Ficou assim por um tempo e depois começou a falar lentamente. A Sônia era minha cliente antes de você. Durante as massagens, nos aproximamos, assim como aconteceu com você. Eu estava sozinho, a Sônia também. Sei que foi errado. Senti como se um prego estivesse sendo cravado em meu coração. Sônia veio primeiro. Isso significava que eu era a segunda. As palavras dela. O terapeuta é incrível. As mãos dele são quentes. Agora faziam todo o sentido. Então, tudo o que você me disse. O que foi aquilo? Que sentiu desde a primeira vez que me viu, que meus ombros contavam o quanto eu sofri sozinha. Você disse isso para a Sônia também? Ricardo levantou a cabeça e olhou para mim. Seus olhos estavam marejados, mas desta vez eu não sabia dizer se as lágrimas eram reais ou mais uma atuação. O que eu disse para você foi sincero. E o que disse para a Sônia também foi sincero, imagino. E para as mulheres sentadas na sala de espera também. Ricardo fechou a boca. Seu silêncio, sua incapacidade de refutar, dizia tudo. Saí da clínica. Ao passar pela sala de espera, meus olhos encontraram os de uma das mulheres que estavam sentadas ali. Era uma senhora de uns 55 anos que sorriu levemente para mim. Aquele sorriso me feriu. Essa mulher também veio aqui por solidão. Ela também se derreteu com aquelas mãos quentes. E um dia, ela também vai descobrir como eu, que não era especial. Quase parei. Pensei a me avisá-la. Mas o quê? Não venha mais aqui. Cuidado com aquele homem. Sem provas, eu poderia parecer uma mulher cega de ciúmes. Cerrei os lábios e saí da sala de espera. Na rua da clínica, encostei-me na parede por um momento para respirar. Foi quando a porta se abriu e a mesma mulher saiu. Ao me ver ainda ali, ela se aproximou. Com licença, você está bem? Parecia que estava chorando lá dentro. Sua voz era calorosa. Senti que ela era uma boa pessoa. Alguém que não consegue ignorar o choro de outra pessoa. Estou bem, obrigada. Virei-me para ir. Mas a mulher acrescentou, com cuidado. Eu também chorei muito no começo. A primeira vez que comecei a vir aqui, foi a primeira vez que chorei. Pensei que talvez fosse algo parecido. Ao ouvir isso, parei. Ela também chorou? De alívio? Ou como eu? Por acaso, com o Ricardo, não consegui terminar a frase. A mulher olhou para o meu rosto por um longo tempo e depois assentiu lentamente. Sim, eu também. No começo era só massagem, mas em algum momento deixou de ser. A solidão era tanta, o toque dele era tão quente. Eu também fui à casa dele. Senti o mundo girar. Não era só eu, não era só Sônia. Esta mulher também. E talvez as outras mulheres na sala de espera, todas elas. Você viu os chinelos femininos na entrada? Um rosa e um lilás. Sim, eu vi. Ele disse que eram da esposa dele. Os olhos da mulher também se encheram de lágrimas. Ela ouviu as mesmas palavras, viu a mesma cena, acreditou na mesma mentira. Ficamos ali, em silêncio, por um longo tempo. O vento de outono passava pela rua e os postes de luz começaram a se acender. A mulher foi a primeira a falar. Eu achei que era especial. Que tola. Eu ia dizer a mesma coisa. Eu não era especial.
Para Ricardo, éramos todas iguais. Mulheres de meia idade, sozinhas, com dor, vulneráveis a um toque quente. Essa era a nossa semelhança, e Ricardo explorou isso com precisão. Ele abriu a porta com o nome de massagem, abriu o coração com a chave da solidão e quebrou as barreiras com a arma das lágrimas. Há quanto tempo a senhora tem suportado tudo isso? Ele não disse isso só para mim. Senti desde a primeira vez que a vi o quanto essa mulher suportou sozinha. Ele provavelmente também não disse isso só para mim. A história de que perdeu a esposa para uma doença, as lágrimas ao dizer, sinto que estarei me despedindo dela de verdade. Quantas vezes esse roteiro foi repetido? A mulher tirou um cartão da bolsa e me entregou. Ricardo, massagem terapêutica. O mesmo cartão que Sônia me deu. Não preciso mais disso. Eu também procurei na minha bolsa e peguei o meu. O mesmo cartão que, 3 meses atrás, eu segurei na mão enquanto dormia. Olhei para os 2 cartões, lado a lado. A mesma fonte, o mesmo logotipo, o mesmo número de telefone. Pensar que aqueles 2 pedaços de papel eram mentiras alimentadas pela solidão de 2 pessoas fez as lágrimas rolarem novamente. Caminhamos juntas até o fim da rua. Não perguntei seu nome, nem trocamos contatos. Ao nos despedirmos na avenida principal, ela disse: "A culpa não é nossa. Estar sozinha não é crime." Aquela frase ficou comigo. Estar sozinha não é crime. A culpa não é nossa. Assenti e me virei. Meus passos pareciam um pouco mais leves do que antes. Só um pouco. Liguei para Sônia 2 dias depois. Não dava mais para evitar. Era uma amizade de 30 anos em jogo. Segurei o celular, hesitei por um longo tempo e finalmente disquei. Enquanto o telefone chamava 3 vezes, meu coração parecia que ia explodir. "Helena, por que você sumiu?" Fiquei preocupada. A voz de Sônia era tão animada quanto de costume. Ao ouvir aquela voz alegre, senti um nó na garganta. Não doeu porque ela me enganou, mas doeu porque aquela era a voz da pessoa que esteve ao meu lado por 30 anos. "Sônia, vamos nos encontrar. Preciso falar com você." Fechei a lanchonete mais cedo e esperei por Sônia. Ensaiara o que dizer dezenas de vezes na minha cabeça, mas no momento em que ela abriu a porta e entrou, todas as palavras preparadas desapareceram. Sônia me viu sentada, já sem o avental, e sorriu. Sentou-se à mesa com a mesma naturalidade de sempre, mas ao ver minha expressão, seu sorriso se desfez. "Helena, o que foi? Aconteceu alguma coisa?" "Sônia, na quinta-feira eu fui à casa do Ricardo." O rosto de Sônia endureceu. A mão que segurava os talheres parou e seus olhos vacilaram. Aquela reação foi suficiente. Era o rosto de quem já sabia. Eu via sombras na janela do 2º andar. Eram 2 pessoas, e na entrada estavam os seus tênis, brancos com 2 listras azuis. "Você me mostrou, lembra?" Disse que tinha acabado de comprar. Sônia abriu a boca, mas não disse nada. Ficou sentada em silêncio por um longo tempo e depois abaixou a cabeça. Seus ombros começaram a tremer. Sônia estava chorando. Em silêncio, com a cabeça baixa. "Helena, me desculpa." Levou muito tempo para que essa única frase saísse. A voz de Sônia estava embargada. No começo, eu só fazia massagem, juro, mas, morando sozinha, tocando o salão sem marido, trabalhando em pé o dia todo, meu ombro doía muito. A mão do Ricardo era quente. Quando ele tocou meu ombro e perguntou: "Há quanto tempo a senhora tem suportado tudo isso?" Eu também chorei. "Há quanto tempo a senhora tem suportado tudo isso?" Sônia também ouviu essa frase. As mesmas palavras, no mesmo momento, com a mesma voz que ele usou comigo. "Foi por isso que você me indicou? Mesmo você já estando com ele?" "Não. Quando eu te indiquei, eu realmente só fazia massagem." O Ricardo se aproximou de mim depois. "Cerca de 1 mês depois que você começou a ir." "Helena, eu também fui enganada." Sônia levantou a cabeça e olhou para mim. Seus olhos estavam inchados, o nariz vermelho.
Aquele rosto se sobrepôs ao rosto de Sônia 3 anos atrás, na noite do meu divórcio, quando ela apareceu com cachaça. Naquela época, Sônia me abraçou e chorou comigo. Fechou o salão e correu para ficar comigo até o amanhecer. Sônia, eu também fui enganada. Nós duas fomos. Ao dizer isso, estranhamente não senti raiva, mas tristeza. Eu deveria odiar Sônia, mas não conseguia. Ela também estava sozinha, também sentia dor, também se derreteu com um toque quente. Como eu, o que Ricardo fez conosco foi horrível, mas a solidão de Sônia era real. E eu conhecia essa solidão melhor do que ninguém. Sônia estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Sua mão tremia. Helena, eu sinto muito. Eu sabia que ele estava se aproximando de você, e mesmo assim continuei indo. No começo, pensei que era só massagem, mas fui me envolvendo. Vendo você ficar mais radiante, eu também estava ficando radiante pelo mesmo motivo. Eu não consegui contar. Como eu contaria? De mãos dadas, choramos por um longo tempo. A luz do fim da tarde entrava obliquamente na lanchonete e víamos a poeira flutuando entre as mesas vazias. Neste pequeno lugar, onde por 3 anos eu preparei comida e aguentei firme sozinha, a única amiga em quem eu podia me apoiar também carregava a mesma ferida. Foi triste, mas estranhamente reconfortante. Sônia, ontem, na frente da clínica, eu conheci outra mulher. Ela também ouviu as mesmas coisas do Ricardo e passou pela mesma situação. Os olhos de Sônia se arregalaram. Não fomos só nós. As outras mulheres que estavam na sala de espera, talvez todas tivessem histórias parecidas. O Ricardo, ele sempre fez isso. Procurava mulheres sozinhas, abria seus corações com mãos e palavras quentes. Sônia mordeu o lábio com força. As lágrimas voltaram a escorrer. A história da esposa que ele contava chorando, ele me contou a mesma coisa. Que se livrar das coisas seria como se despedir dela de verdade, até chorou na minha frente. Ele fez o mesmo comigo. Que a pessoa que se sentava na penteadeira desapareceria. Aqueles cosméticos, aqueles chinelos, eram de outras mulheres então. Sônia e eu chegamos à mesma conclusão. Nós duas ouvimos o mesmo roteiro, fomos enganadas pelas mesmas lágrimas, deitamos na mesma cama. A única diferença era que Sônia foi um pouco antes. Depois que o choro diminuiu, Sônia assoou o nariz e disse: Helena, o que a gente faz agora? Em vez de responder, levantei-me, acendi o fogão, coloquei uma panela, tirei a massa da geladeira, o recheio, piquei cebolinha. Sônia me olhou confusa. O que você está fazendo? Coxinhas. Estamos com fome, não estamos? Sônia fungou e sorriu. O rosto de quem chora e ri ao mesmo tempo era o mesmo de 30 anos atrás. O cheiro da massa fritando começou a se espalhar pela loja, e aquele aroma, estranhamente, acalmou meu coração. Peguei 2 pratos e servi as coxinhas, um para Sônia, um para mim. Nesta loja, onde por 3 anos eu comi sozinha, olhando para uma cadeira vazia, hoje estávamos sentadas, uma de frente para a outra. Helena. Sim, pelo menos uma coisa era verdade. O quê? Nossos ombros doíam de verdade. Isso não era mentira. Era uma piada que não sabia se era para rir ou chorar, mas no final nós duas rimos. O riso veio antes que as lágrimas secassem. Comemos as coxinhas, rimos, depois choramos de novo e depois rimos mais uma vez. Naquela noite, depois que Sônia foi embora, arrumei a loja sozinha. Lavei os pratos, limpei as mesas, varri o chão. Por fim, fui empurrar a cadeira onde Sônia se sentou de volta para o lugar e parei. De repente, percebi uma coisa. A maneira de aquecer uma cadeira vazia não era um homem preenchendo-a. Isso foi um engano desde o início. A mão de Ricardo não podia preencher nada. A mão era quente, mas não era minha. O calor era real, mas não era sincero. O que preenche uma cadeira vazia é a pessoa que se senta nela, como minha amiga Sônia, como minha filha Beatriz,
como as senhoras do comércio que dizem que a minha coxinha é a melhor, como aquela mulher que encontrei na rua da clínica, que neste exato momento deve estar aguentando firme em algum lugar, sozinha. Coloquei a mão na cadeira onde Sônia se sentou. Ainda estava quente. Este era um calor real. O calor de uma amiga que não mudou em 30 anos. Liguei para Beatriz. Mãe, por que está ligando a esta hora? Bia, você disse que vinha neste fim de semana, né? Mamãe vai fazer aquela torta de frango que você gosta. Vou chamar a tia Sônia também. Sério? Que bom, eu vou sim. Mãe, sua voz está ótima. Desliguei o telefone e tranquei a porta da loja. Ao sair, um vento frio de início de inverno soprava, mas estranhamente não senti frio. Olhei para o céu e vi algumas estrelas. Um céu para o qual eu não olhava há 3 anos. Caminhando para casa, coloquei a mão na bolsa. Senti a ponta de um cartão. Ricardo, massagem terapêutica. Este cartão, que 3 meses atrás parecia estranhamente quente, agora era apenas um pedaço de papel. Tirei o cartão, olhei para ele por um longo tempo e o joguei na lixeira da rua. A bolsa ficou bem mais leve. Eu sabia que meu ombro voltaria a doer. Amanhã de madrugada, ao levantar a panela, eu provavelmente faria uma careta de dor. Mas agora eu sentia que sabia como lidar com essa dor. Não com analgésicos, nem com massagem, nem com as mãos de um homem, mas de outra forma. Tudo bem sentir dor, desde que eu não esteja sozinha. Abri a porta de casa e entrei. Acendi a luz e a sala vazia não parecia mais tão solitária quanto antes. Saber que Beatriz viria neste fim de semana, que Sônia viria junto, já aquecia um pouco esta sala vazia. Parei por um instante em frente ao espelho. No espelho, uma mulher de 58 anos me encarava. Seu rosto era diferente do de 3 meses atrás. Os olhos estavam inchados de chorar, mas parecia haver algo firme dentro deles. A sensação que despertou nas pontas dos dedos de Ricardo não desapareceu com a ausência dele. A sensação de estar viva, a sensação de ser mulher. Não foi ele quem me deu. Sempre esteve dentro de mim, apenas esquecida. Amanhã, o despertador tocará às 4:30 da manhã e eu vou me levantar, acender a luz da cozinha, colocar a panela no fogo e começar a trabalhar. Nada mudou. Mas, embora nada tenha mudado, parecia que tudo havia mudado. A história que começou com um cartão que Sônia me deu 3 meses atrás, terminou com um cartão jogado no lixo. Mas, estranhamente, parecia mais um começo do que um fim. Aos 58 anos, pela primeira vez, descobri que tudo bem estar sozinha. Se você gostou desta história, assista a outros vídeos também. Curtir, se inscrever e ativar as notificações é totalmente gratuito. Se houve algum momento que te marcou, compartilhe nos comentários.